Para nos comunicarmos, deve haver informação. Não pode haver comunicação sem informação. É por isso que nós vemos o jornalismo, muitas vezes, quebrando a cabeça para inventar alguma coisa para preencher aquele espaço, né? Então, quando está frio, o repórter sai na rua perguntando: Oi, está muito frio? Todo mundo está vendo, está um gelo. Ah, está frio sim. Ah, estou vendo que está de luvas. É, precisa. É. Como que você combate o frio? Ah, como uma sopinha, eu tomo um chocolate quente. Todo ano é a mesma história. Falta de notícias. Então, como que vai preencher um programa de comunicação se não tiver informação? Eles têm que inventar. E eles inventam. Bom, hoje, com frequência, encontramos pessoas que se dizem intelectuais, que elas estão acima e à frente do nosso tempo, acima das pessoas e à frente do nosso tempo, né? São pessoas extremamente esclarecidas, elas dizem. E aí vendem livros, são pessoas que escrevem bem, estudaram bastante, realmente aí, vendem livros, contam fábulas modernas e as pessoas compram essa ideia, né? O próprio livro que fez muito sucesso aí, chamado A Cabana, o autor ficou disponível na Netflix, ele escreveu o livro apenas para os filhos dele, numa história ali, no papel, aí alguém falou: isso aqui vende, hein? Vende? Então vamos vender. E vendeu bastante, vendeu, as pessoas leram muito, né? E adoraram ideias distorcidas a respeito de Deus, algumas até verdadeiras, outras não, mas as pessoas, o que importa para elas é o que elas sentem. Se elas sentem que é verdade, se elas sentem que Deus tem que ser daquele jeito, então aí elas simplesmente abraçam a ideia, né? Tem muitas pessoas que cruzam o nosso caminho, por exemplo, procurando uma igreja. Então ela vai na igreja onde ela se sente bem. Ela fala bem assim. Ela não quer saber da verdade. Ela quer saber onde ela se sente bem. Como se fosse um gosto musical, né? Ela leva a Deus como se fosse um gosto musical. Ela vai, vai no show sertanejo e, não gostei. Vai no rock, não gostei. Aí vai no samba, aqui eu me achei. Eu gosto de samba, então eu vou ficar sempre aqui no samba. E é o melhor, ela diz que é o melhor tipo de música que existe é o samba, né? Ela chega a essa conclusão. Então, muitos fazem assim com Deus. Agora, o que nós temos visto bastante dessas pessoas que eu estava falando no começo, que são modernas, elas dizem que são mente abertas, etc., elas se comunicam com o universo. Elas gostam de falar isso. Eu me comunico com o universo. Eu mando a mensagem para o universo e o universo me responde. Bom, você sabe que uma das coisas que provam a existência de Deus é o DNA. O DNA vem com um monte de informação. Pesquise para você ver, você vai ficar assombrado do tanto de informação que está dentro do DNA. Agora nós chegamos a um ponto onde não há saída para quem não acredita em Deus. Informação não vem do nada. Você não pode dizer assim, o nada me informou isso aqui, o nada me deu esse conhecimento, o nada me ensinou a fazer um relógio e eu fiz um relógio, né? Ou então, ainda mais absurdo, você dizer que o relógio ele veio do nada. Sabe, eu vou fazer ainda um vídeo sobre o assunto, mas o telescópio que foi enviado para substituir o telescópio Hubble, já logo de cara, nos primeiros momentos dele lá, já mostrou a teoria do Big Bang é impossível. Não tem, os cientistas já estão descartando. Não tem como ter acontecido o Big Bang. Se vocês quiserem, posso depois informar onde tem vídeos sobre o assunto no YouTube. Não está tratando de assunto espiritual, ali está tratando de astronomia. Não é astrologia, é astronomia, ok? Pois então, Deus, de acordo com a palavra, ele é o autor da comunicação. Ele ensinou o homem a falar. Agora, como eu sei disso? Bom, se você gosta de ciência, mais um dado científico.
Você sabia que uma pessoa, uma criança, um bebezinho, ele tem até aproximadamente os 4 anos de idade para aprender a falar, e se ele não aprender nesses 4 primeiros anos, ele não aprende mais? Se você achar uma criança que virou um adulto, foi abandonado, está lá no meio da selva, e ele nunca teve contato com outra pessoa para informá-lo, para preparar a sua audição de tal forma que ele pudesse produzir sons e produzir um idioma, no caso, ele nunca mais vai falar. 4 anos. Aí onde fica a teoria da evolução, né? Como foi falando aos pouquinhos, realmente é mais uma teoria que vai por terra. Então, o primeiro homem foi ensinado pelo próprio Deus a falar, e assim foi até chegarmos aos nossos dias. Então, e essa regra científica se aplica a hoje. Se você deixar uma criança 4 anos sem falar, ela não vai falar mais, né? Do nascimento até os 4 anos de idade, aproximadamente, ela não vai falar mais. Então, de onde vêm as comunicações? É verdade que as pessoas recebem comunicação sobrenatural? É verdade. A palavra diz sobre isso, muitas vezes. Existem, por exemplo, os profetas que recebem mensagens do Senhor. Essas mensagens não contradizem o que Deus disse antes. Quando vem uma pessoa dizendo que é profeta e contradiz o que Deus disse antes, então esse não é um profeta de Deus. Só que a palavra diz também que a pessoa pode receber uma comunicação do lado do mal, de outro ser, não de uma coisa, de Satanás e seus anjos. Elas recebem comunicação deles também. Tá ok? Então, se você acha que está precisando de mais comunicação, e tem muita gente falando sobre o assunto na internet, a importância de se comunicar bem, de fazer cursos, para que você seja poderoso na época em que vivemos, então, você tem que aprender a se comunicar. De onde você está adquirindo a sua comunicação? Essa é a minha pergunta. Você está adquirindo de uma fonte semelhante da própria palavra de Deus, ou algo que seja contrário à palavra de Deus? Por exemplo, a comunicação que Freud, um respeitadíssimo psiquiatra, o pai da psiquiatria, não é isso? Se Freud, que é respeitadíssimo, ele comunicou muitas coisas, se ele tudo o que ele comunicou está de acordo com o que Deus nos comunicou? Ou existe uma contradição entre ele e a palavra? E se existir, com quem você fica? Quando você vê um filósofo famoso e ele fala coisas muito interessantes, a gente fica deslumbrado com o conhecimento dele, e aí ele fala coisas contrárias ao que Jesus falou, você escolhe a quem? Olha, eu tenho visto muitos e muitos que se dizem cristãos que preferem ficar com o que o homem falou. Muitos. E no campo religioso, então não tem nem o que falar. Se a pessoa gosta de um pastor, se a pessoa gosta de um padre, ele pode, tanto é que é lei, né? Esses homens, se eles forem presos por algum tipo de manipulação, eles são mais punidos do que uma pessoa comum. Inclusive um professor também, vocês sabem disso, é lei, porque a pessoa tem um poder maior sobre as mentes dos outros, então o que ela comunica, ela é responsável por aquilo que ela está comunicando e como ela está usufruindo dessa comunicação. Muitas vezes por uma venda mentirosa, muitas vezes por uma ideia mentirosa, onde leva a consequências criminosas. Porém, repito, quando uma pessoa vê um padre, eu adoro esse padre, se ele fala assim, é isso aqui, acabou, a pessoa vai seguir. Vai. E assim se formam novas e novas igrejas. E aí nós chegamos, então, encerrando o vídeo, nas pessoas intelectuais hoje, elas montaram uma igreja também. Sabe qual é a igreja? A igreja dos coaches. Então, elas respeitam os coaches, assim como aqueles que eles chamam de ignorantes respeitam os seus pastores. Tem diferença, só mudou o endereço. Então ele fala assim, esse ignorante acredita em pastores. E ele fala, onde você vai agora? Eu vou indo para uma palestra de um coach aí famoso, tá entendendo? Só mudou o endereço.
ele está indo pela cabeça dos homens também, sem questionar, porque ele não tem parâmetro. O que for falado para ele, ele vai aceitar. É como uma criança, se você pega uma criança, você pode contar para ela o que você quiser, se você contar bem e bonitinho, ela acredita. Ela acredita. Você é capaz de convencer uma criança que você consegue voar. Mesmo sem ela ver você voando, ela vai acreditar. Se você contar direitinho, com as palavras certas, beleza. Então, você tem, vou repetir, apenas dois seres, vamos dizer assim, junto com seus anjos, que podem se comunicar com você. Jesus e seus anjos. No caso, nós temos o Espírito Santo, que se comunica conosco o tempo todo, e nós temos o lado do mal. Satanás e seus anjos se comunicando conosco. Essa tal de mensagem que vem do universo, dos planetas, Júpiter se comunicou comigo. Se existe realmente uma comunicação, de onde então que ela vem? Comunicação não vem das coisas, ela vem de seres, ok? Se você está se comunicando num aparelho, num celular, é um aparelho, a comunicação não sai dele, sai de alguém que está te mandando por um outro celular. Quem está se comunicando com você? Qual é o tipo de comunicação que tem enchido a sua cabeça? Pense nisso. E deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Precisamos da sua colaboração para que esse canal cresça. Em nome de Jesus. Amém.